Olá, estudantes de todo o Brasil! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Monografia do Triunfo. Como vocês estão? Hoje eu vou explicar para vocês um assunto que despenca em vestibulares, concursos e é um dos erros mais comuns no seu TCC. Se você já gostou do assunto, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Hoje nós vamos aprender o uso dos porquês. Para quem não sabe, a língua portuguesa tem 4 tipos de porquês. O porquê sem acento, junto e separado, e o porquê junto e separado com acento circunflexo. Ok? Bora pro vídeo. Bom, primeira coisa que você tem que saber, o que sempre vai cair é o uso do porquê e a classe morfológica a qual ele pertence. Sim, ou seja, o jeito correto de você estudar, isso é pela morfologia. Então, vamos começar com o porquê junto e com acento. Primeiramente, eu vou te falar que a classe morfológica a qual ele pertence é um substantivo. Vocês lembram do que se trata o substantivo? O substantivo, ele é toda palavra que especifica ou nomeia seres em geral. No caso, ele pode vir sim com o determinante, que é na maioria, grifem bem essa palavra, na maioria dos casos, ele vem com um determinante, que é o artigo, pode ser definido ou indefinido, os pronomes, numerais e adjetivos, beleza? Ou ele pode vir sozinho também. É um caso não muito comum, mas pode. Aí aqui está um exemplo disso. Porquês não me importam. Ou seja, nesse caso não tem artigo antes, não tem pronome, não tem numeral, não tem adjetivo, não tem nenhum determinante. Ou seja, aqui ele exerce o papel de substantivo sem ter o determinante. Só para vocês saberem que existe esse caso. Não é muito comum, mas existe. Então vamos lá, agora vamos dar os outros exemplos. Meu porquê não é novidade. Neste caso aqui, ele vem precedido, ou seja, ele vem antecedido, o porquê, por um pronome, no caso possessivo, o pronome meu. Próximo exemplo. Esse agora é o caso clássico que vem precedido de artigo, ou seja, vem antes, o artigo vem antes do porquê. Ele cabulou a aula e não sei o porquê. Esse seria o caso clássico, o caso que você vai ver com mais frequência. Próximo caso agora de um numeral. Há 4 porquês na língua portuguesa. Sim, o 4 aqui, no caso, é o numeral, né? Exerce a função de numeral e vem antecedido do porquê. Por ele estar, há 4 porquês, porque devido ao numeral, esse porquês vai ficar no plural. Ficou claro? Agora eu vou dar mais um exemplo no caso do adjetivo, né? Caso venha com o determinante do adjetivo. Vou dar um exemplo que não está aqui. Porquês falsos, ela disse. Ou seja, nesse caso, o falsos está qualificando o porquê que exerce a função de substantivo. Este foi o porquê junto e com acento. Agora vamos ao separado e com acento. Depois eu explico o porquê junto e separado sem acento circunflexo, beleza? Então vamos lá. Agora vamos ao porquê separado. Esse é o primeiro jeito, tá? Eu vou explicar de 2 jeitos para vocês, tá? Esse é o primeiro. Portanto, esse vídeo é possível que fique comprido, tá bom? Eu não sei se eu vou dividir ele em parte 1 e parte 2. Se ficar muito comprido, eu divido. Então vamos lá. Porquê separado e com acento. Geralmente, porém não em todos os casos, ou seja, não bitole, estará no final da sentença. Sim. E do que vai se tratar? O de uma preposição mais o substantivo. E é bom lembrar que, geralmente, ele esbarra em um sinal de pontuação. Ou seja, mesmo se ele tiver pontuado com ponto final, ele vai estar com um acento. Seja vírgula, seja ponto, seja pontuado de qualquer forma. Ficou claro? Nós temos alguns exemplos aqui. Você está rindo de quê? Aí aqui um outro exemplo. Você voltou, vírgula, por quê? Mais um exemplo, ele veio por quê? Ou seja, no caso aqui, essa preposição mais o substantivo. Ou seja, o que ele está exercendo aqui, o papel de substantivo. O por seria a preposição e o que? O substantivo. Então, esse é o caso clássico que geralmente vai estar no final da sentença. E é geralmente quando eu faço uma pergunta direta, né? Geralmente você vai usar este porquê no final para perguntas. Agora vamos ao porquê junto sem acento. No caso, ele tem 3 tipos, né?
Mas a função, a classe morfológica a qual ele pertence é uma conjunção. Você se lembra, né? A conjunção tem a função de ligar frases, ligar orações. O primeiro caso, quando a conjunção é coordenativa e explicativa, ou seja, quando eu tenho mais de uma oração e elas não são dependentes entre si, ou seja, duas orações ou mais independentes entre si. Aí eu tô dando esse exemplo. Desligue a TV porque quero dormir. No caso aqui, o porquê, ele exerce a função de uma conjunção coordenativa e explicativa. Ou seja, estou explicando, desligue a TV porque quero dormir. Ou seja, a causa, que eu tenho a ideia de explicação. Deve ter chovido porque o chão está molhado. Ou seja, mais um exemplo de conjunção coordenativa e explicativa. É muito importante a diferença, uma das diferenças entre as orações coordenadas e as subordinadas, que as coordenadas, porque elas são independentes entre si, elas não podem mover-se, ou seja, eu não posso trocar elas de posição. Já nas subordinadas eu posso fazer isso, tá? Um outro adendo para vocês. Ó, tá vendo? Ela não pode se deslocar. Neste caso específico, ela pode ser substituída por pois. Aí, o que eu faço? Desligue a TV, pois quero dormir. Sim, ou seja, cabe aqui essa conjunção no lugar do porquê. Ou seja, você pode substituir por pois para saber se ela se encaixa nesse caso. Deve ter chovido, pois o chão está molhado. Mais uma vez. Tudo bem? Próximo caso. Subordinativa adverbial causal. Ou seja, agora nós estamos tratando com uma oração subordinada. Ou seja, as orações subordinadas mantêm uma relação de dependência entre si. Ou seja, uma depende da outra. Quando eu tenho uma oração coordenada, deixa eu explicar mais detalhadamente para vocês. No caso, eu tenho duas orações coordenadas. Se eu retirar uma, vamos supor que eu retire ela. A outra ainda vai permanecer com sentido sem depender dessa que eu retirei. Já as subordinadas, não acontece isso, entendeu? Porque elas mantêm uma relação de dependência entre elas. Aí, esse caso, tô dando dois exemplos. Carlos passou porque havia estudado bastante. Ou seja, eu posso trocar por já que. Carlos passou porque havia estudado bastante. Carlos passou já que havia estudado bastante. Não coloquei aqui no mapa, mas vocês coloquem aí no seu material ou no resumo que vocês estão fazendo. Pode ser substituída por já que. Ok? Aí, outro exemplo. O filme é bom porque apresenta uma ótima análise. O filme é bom já que apresenta uma ótima análise. Ficou claro? Então, primeiro caso, coordenativo explicativo. Segundo caso, subordinativo adverbial causal. Ou seja, aqui está evidenciando a causa. Último caso, subordinativa adverbial final. Então, só para relembrar a função do advérbio, né? A função do advérbio, no caso, é modificar o verbo, exibir as circunstâncias do verbo, né? Da ação do verbo. Uma dica para vocês: geralmente o verbo vai aparecer no subjuntivo e você pode substituir o porquê com para quê. Dou 3 exemplos. Estude porque possa se graduar. Ou seja, estude para que possa se graduar. Tá vendo como eu troco esse porquê mentalmente, aí a frase permanece o sentido? Mais um. Estudou porque passasse. Estudou para que passasse. Mais uma frase. Espero que você lute porque possa vencer. Espero que você lute para que possa vencer. Então, bom, esse foi o caso do porquê junto, sem acento. Agora vamos ao porquê separado, sem acento. 2 casos também. Primeiro caso, preposição mais pronome relativo. A função do pronome relativo é retomar um termo anterior para que não haja repetição. Eu estou dando alguns exemplos. Os problemas porque passei foram desesperadores. Você percebe que você pode trocar esse porquê por os problemas pelos quais passei foram desesperadores. Para concordar com os problemas, isso. Os problemas pelos quais passei foram desesperadores. Mais um exemplo. Não achei o caminho porque passei. Não achei o caminho pelo qual passei.
Qual que é o macete? Substituir por pelos quais, pelas quais ou a flexão que mais se adequar na sua frase. Se estiver no singular, substitui no singular. Se estiver no plural, substitui no plural. Sempre fique atento a isso. Ele pode ser preposição com pronome relativo, né? No caso, né, a classe morfológica a qual ele pertence. No caso, esse porque é pronome relativo. E ele pode ser locução adverbial interrogativa. Você se lembra o que é uma locução? São duas ou mais palavras que têm a função de advérbio na frase. Locução adverbial interrogativa porque ela vai fazer uma pergunta. Geralmente vem na forma de pergunta, direta ou indireta. Alguns exemplinhos para ficar mais claro para vocês. Por que você luta? Tá vendo? No início da frase. Ah, mas eu posso falar aqui então que esse porquê vem sempre no início da frase? Não, ó. Aqui um exemplo que não vem no início. Helena disse por que não fez o trabalho. Ó, é uma pergunta indireta, tá vendo? Não tem o ponto de exclamação e o porquê não está no início da frase. Por isso que você usa o porquê sem acento. Ficou claro? Mais um exemplo clássico, né? Por que o Brasil é um país atrasado? Inclusive, esse título é nome de um livro, tá? Próximo exemplo. Você sabe por que Marcos não foi ao banco? Esse foi o primeiro método dos 4 porquês.